quarta-feira passada. Mas o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração agora. As 10 virgens, como você vai ver, elas estão com as lamparinas acesas, sim ou não? Estão com a lamparina acesa. 5 delas têm a reserva, sim ou não? Tem, sim ou não? Sim. Só que 5 delas só tem a lamparina acesa. Tem crente que ele está na igreja, está na reserva, mas sabe por quê? Eu vou dizer para você por que você está na reserva ainda. Porque você tem de reserva. Mas eu vou dar um conselho melhor para você. Não queira ficar na reserva, queira transportar. Porque aquelas mulheres assim, dá-nos um pouco do teu azeite. E elas saíram para o quê? Para tentar o quê? Azeite. Oh, Espírito Santo, quem está entendendo de meu glória? Se aquelas mulheres estivessem transbordando, mas elas só tinham o quê? A reserva. Mas por que eu entendo, na verdade, que Jesus está dizendo ali que é só a reserva? Porque quando você vai ver a palavra de Deus, está escrita assim: porventura, quando o Filho do Homem tivesse que vir, será que ele acharia fé na terra? Pois o amor de muito e a fé de muitos se esfriaria. Reserva. Sabe por quê? Porque hoje nós não temos mais o vigor que nós tínhamos há 10 anos atrás. Estou mentindo? Verdade. Estou mentindo? Mas tenha pelo menos o quê? Reserva. Dava para nós transbordar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a palavra tem que se cumprir pelo menos na reserva que eu tenho que dar. Só que as pessoas que estão com a lamparina acesa, uma hora você vai adormecer e a hora que você levantar, ela vai estar apagada. Mas me explica isso, pelo amor de Deus. Eu explico, porque as pessoas que estão só com a lamparina acesa é aquelas que não se importam com o Evangelho, não se importam com o seu próximo, não se importam com ninguém, não se importam com a obra de Deus. Se fez, se não fez, não está nem aí. É essas pessoas que só estão com a lamparina acesa. Mas quando adormecer não tem reserva. Aleluia. Mas as mulheres têm lamparina acesa e também tem reserva. Aleluia. Quando adormecer, pode apagar, mas vai acender. Oh. Por quê? Eu vou te explicar um porquê. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem culto, ela está aqui. Não pegou? Não pegou? Como você vai encher? Como você vai ter de reserva? Se você não veio aonde? Se você não veio buscar na fonte? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hebreus 10, 25. Não sou eu, é Paulo que está dizendo. Hebreus 10, 25. Amados, não deixai-vos de congregar, ainda agora que é chegado. Aleluia! Glória! Irmãos, não vai ficar só na minha palavra, não. Eu tive um sonho essa madrugada. E eu tive um sonho com um arrebatamento. Aleluia, Jesus. Há 8 anos atrás, quando eu tive um sonho que Jesus voltava, eu estava fora da igreja e eu ficava. Mas dessa vez, eu acordei, sabe como? Daí minha esposa, que não deixou mentir, chorando. Eu só falava para ela, deixa eu te contar. Ela falou, o que aconteceu? Eu vou chamar sua mãe. Eu falei, deixa eu te contar.
deixa eu te contar. Ele não falava mais nada, deixa eu te contar. E arrepiado da cabeça aos pés. O meu despertador foi esse sonho hoje, para ir trabalhar. Eu estava num lugar, por isso que eu não ligo quando as pessoas dizem que eu sou meio doido e fico tirando coisa da onde não tem. Eu não ligo, porque no sonho diz que eu anunciava. Quem já viu eu empolgado pregando sobre Apocalipse? Quem já viu eu empolgado pregando sobre Apocalipse? Eu me empolgo, sim ou não? Me empolgo, sim ou não? E diz que eu estava, na verdade, empolgado e entregando e falando e isso e aquilo e alertando e tal. Olha, gente, fique esperto, porque o homem da iniquidade, ele está próximo de chegar e nós temos que estar firme com Jesus, porque se nós não ficar firme com Jesus, nós não vamos aguentar, nós não vamos, aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor, suportar. E eu denunciava, e eu anunciava, e eu falava, e eu falava. Aleluia, glória a Deus. E diz que eu ia como se fosse, na verdade, para o meu trabalho. Eu chegava e eu via o vidro lá, aquele vidro que tem aquela película escura. E eu via, na verdade, só breu. De repente eu olhava para um determinado lugar e era tipo como se fosse um prédio. E esse prédio, na verdade, ele tinha uma mulher. Essa mulher estava de preto e vinha um ser que para mim não é um ser normal. Ele tinha duas vezes mais do tamanho, 3 vezes mais do tamanho da mulher. Só que eu estava num lugar. Ele chegava perto da mulher, a mulher não via, mas eu via. E também, outra coisa interessante que me chamou muita atenção, é que ele falava. Olha, pode anunciar aí agora. Pode anunciar aí agora, que agora chegou a hora. Chegou a hora. Agora chegou o momento que o negócio vai chiar para todo mundo. Chiar. O negócio vai pegar para todo mundo. E daí eu escutava. E eu tentava avisar o pessoal do meu serviço, só que parecia que eles não me escutavam. E eu tentando, e eu falando com uma clareza, e eles pareciam que não se atentaram. De repente eu estava em outro lugar, e eu encontrava a irmã Devair. E a irmã Devair vinha apresentar uma pessoa para mim orar, e antes mesmo dela falar, eu já falava para ela: irmã Devair, eu já sei para quem que você quer que eu ore. Fique tranquila, que Deus vai visitar essa pessoa. E de repente, quando eu saí de perto da irmã Devair, irmão, não se escandalize não, foi o sonho que eu tive, amém? De repente, quando eu saí de perto da irmã Devair, eu estava num campo, só que parecia que era um campo que ia jogar um time. E esse time que ia jogar, eu falava assim: olha, eu estou machucado. Presta atenção. Eu falava assim: olha, eu estou machucado, eu não posso. Não, mas você é importante para esse time. Falava desse jeito no sonho. Você é importantíssimo para esse time. Você não pode deixar de estar nesse time. Eu falei: não, mas eu estou machucado. E eu olhava para mim, dos pés à cabeça, e eu não via uma ferida sequer. Nada. Só que eu entendi. Eu estava machucado de outra forma. E de repente, eu já saía desse cenário e entrava em outro cenário. E de repente, era uma parede rústica, sabe? Rústica. Meio como se fosse aquelas paredes antigas. E eu via um ser que dizia, na verdade,
Só que eu disse assim: como Jesus vai estar aqui na terra se ele diz que vai buscar nós nas nuvens? Não faz sentido nenhum. Só que de repente, quando eu saí de perto daquele ser, daquela pessoa, eu estava sentado numa sala, com a minha Bíblia na mão e o meu celular na mão. Eu olhava para o lado, eu vi o irmão João Luiz. Oh, glória. Irmão da viola, quem lembra dele? Irmão João da viola. Via ele. Irmão, você já escutou som de trombeta? Chofer? Só que eu vou contar tudo o contrário. Não era som de chofer. Era um som de trombeta, mas muito mais bonito do que um chofer. Oh, Jesus. Você não está entendendo? Você não está entendendo. Glória. E quando eu escutava esse som, Aleluia. eu louvava esse louvor e vinha ecoando assim, encontro meu e do irmão João. Breve vamos ter. Aleluia, Jesus. A batalha. E essa trombeta que tocava, que não era um chofer, era uma trombeta, não é essa trombeta que você escuta, é uma trombeta muito linda que faz você chorar. Eu acordei chorando escutando essa trombeta. E de repente eu estava num lugar. Eita, agora eu estava na sala. Só que quando essa trombeta foi tocando, eu falei: irmão João, Jesus veio nos buscar, chegou o momento mais esperado. Aleluia! Chegou o momento mais esperado da igreja, aguardada, aleluia! Chegou o momento mais aguardado da igreja! Aleluia! Aleluia, Jesus. E de repente, quando eu fui sendo arrebatado, eu estava, na verdade, em algo, dentro de algo, só que tipo assim, eu não estava mais na sala, eu já estava flutuando, subindo. Só que não era aquele, sabe? Não. Era o som da trombeta tocando e ao som da trombeta tocando, eu subindo, flutuando. E ao mesmo tempo que eu ia flutuando, de repente, tipo, ele girava assim, e eu olhava para o lado e eu vi o céu. Quando eu vi o céu azulzinho, eu acordei, porque dali eu já não era mais permitido eu ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Não era Deus. mais permitido eu ver. Glória a Deus. O que o Senhor fez em interpretar esse sonho é que muitas pessoas estão esperando. Eu não vou para a igreja agora, porque o anticristo ainda tem que surgir, né? O anticristo ainda tem que aparecer. Tem gente mais esperando o anticristo, obviamente, que ele vai aparecer. Só que, entenda uma coisa, aquelas virgens, elas já estavam preparadas, elas não estavam se preparando. A igreja tem que estar preparada. Olha para cá. A igreja tem que estar preparada. Aleluia! Não se preparar no último momento, porque Deus não é seu coleguinha. Tem gente que está falando: não, vou deixar para consertar a hora que estiver perto do anticristo, fazer uma aliança com Israel. Não vai dar tempo não, filho. Porque aquelas virgens estavam já preparadas. Oh, glória. Olha, preparadas. Foi eu ver um homem, de repente já mudou o cenário, eu estava sentado no sofá e eu fui aonde? Arrebatado. Glória a Deus. Não deu tempo de nada, eu só vi, com meus olhos, dizendo quem é, diz que ele era Jesus, mas eu falei: não.
Jesus não vai pisar na terra agora. E eu discerni, não vai dar tempo. Tem gente que está falando assim, não, eu vou esperar o anticristo surgir, eu vou esperar, não, aí eu me conserto, não, aí não sei o que, e tal, irmão, toma cuidado. Toma cuidado porque não vai dar tempo. Glória a Deus. Você está entendendo ou não que o Espírito Santo está querendo falar com você? Eu estou dizendo que o anticristo vai surgir um dia, no outro dia Jesus vai nos buscar. Não. Mas será que vai dar tempo de você verdadeiramente entrar no arrependimento mesmo? Se santificar do jeito que é para se santificar mesmo? A hora é agora. Aleluia. Glória a Deus. Não aceite o pregador dizer que você não é santo, porque você é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Amém. Vamos embora para a nossa